das aulas. Vamos continuar utilizando o Wizard para simular as questões ou o andamento da aula prática. Como a gente teve, digamos assim, um período longo sem aula, né, porque segunda-feira passada foi feriado, acho que vale a pena fazer uma pequena revisão. Agora, eu lembro e até reforço que vocês podem parar a apresentação a qualquer momento. Aliás, podem, não devem. Aí vocês param, qualquer dúvida que vocês tiverem, parem, que né, peça para eu explicar de novo, eu explicarei tranquilamente. Não fiquem com dúvida em hipótese nenhuma, tá? Mesmo aqueles que são mais tímidos, né, não sejam tímidos agora, não. Não vão sair daqui com dúvida, não. Eu tenho observado que as pessoas são mais inibidas na hora de perguntar, mas não fiquem, não. O interesse de todos é que ninguém saia com dúvida daqui. Bem, o assunto que a gente desenvolveu na aula passada e nós vamos ficar desenvolvendo hoje até o final é medida de tensão contínua. E vamos utilizar para isso as fontes de tensão que a gente tem disponível nesse simulador, que são as pilhas e baterias. Vamos depois incrementar, dando algumas informações sobre pilhas e baterias, mas não vamos simular nada com elas, porque elas não pertencem ao simulador e não há como simular. Vamos fazer um testezinho aqui para ver como é que ficou a nossa última semana aí. Observem essa figura que vocês estão enxergando aí, que está na frente de vocês. Tem 2 multímetros, né? E eles estão já configurados. Aí eu pergunto, baseado no que nós já falamos aí, existe algum erro? Vocês conseguem visualizar alguma coisa acontecendo errada aí? Vocês, quando verem uma figura dessa, critiquem. Tem alguma coisa errada aí? Eu já coloquei de propósito. Aí eu pergunto, o que é que está errado aqui? Ô, professor, eu acho que a pilha lá, A laranja pilha? tá teria que estar mais, tá? Laranja, vamos aumentar aqui essa pilha aqui? Não, agora Você está vendo direitinho a figura, essa aí, né? São 2 multímetros, uma pilha e uma caixa preta, é isso que você está vendo? Tá ok? é porque antes estava menos. Estava o quê? Eu não ouvi, não. Fala de novo, por favor. Esse sinal de mais estava aparecendo menos no computador para Ah, mim. sim, é porque estava pequenininho, né? Mas o erro não é esse, não. Alguém arrisca aí dizer que tem uma coisa errada aí? Os multímetros não estão ligados. Exatamente. Não Gostei estão dessa. Isso aqui, ó. Eu coloquei de propósito, porque isso é importante, né, senhores? Isso aqui, ó. Não é isso? Os multímetros têm que estar desligados. Toda vez que nós não usarmos o instrumento, ele tem que estar desligado, porque ele se torna passivo, além do mais, ele não descarrega a sua bateria. Bem, eu vou fazer a primeira simulação aqui, ó. Eu vou pegar esse voltímetro de baixo aqui, ó, e colocar nessa posição. Ele está marcando 1,5 V, concorda? Consequentemente, atrás dessa caixa preta aí, nós temos o quê? Uma pilha, né? Para a simulação, eu tiro a caixa preta, vocês vão ver que tem uma pilha aí, ó. E olha só as ligações. O positivo dela está ligado no positivo do instrumento. E o em preto, o negativo, está ligado no comum. Então, está tudo correto, né? Portanto, se eu colocar aqui para simular, ele vai marcar o valor da pilha. Legal? Vamos agora ver uma outra coisinha aqui, ó. Nós temos a mesma situação. O medidor, agora eu coloquei a chave na posição correta, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele medir a tensão aqui, ó. Ele vai medir esse valor aqui, ó. Qual a conclusão que vocês vão tirar quando o instrumento marca esse valor aqui, ó? O que tem aqui dentro, atrás da caixa preta?
Se fosse uma pilha, seria 1,5 volt, né? 1,5, concorda? Ele não está marcando 1,5 volt. Qual que é a opinião de vocês com relação ao que está aqui? Quando eu tirar essa caixa preta aqui, vai aparecer o quê? Me digam aí. Vamos lá, senhores. O que vocês acham que vai aparecer aí? Pode sacar à vontade, eu já falei, errar. Quem não deve errar, mas pode, é o professor. O aluno não tem problema em errar, não. Aliás, o erro, quando vocês falam uma coisa assim que não corresponde à total verdade, até é bom para a gente, que ajuda a gente a explicar melhor o que a gente está aqui para fazer. Na opinião de vocês, o que tem lá? Professor, para mim, a pilha já está velha, desgastada. Está descarregada, não é isso? A maioria concorda com isso? Tem uma pilha descarregada? Eu acho que pode ser uma bateria com potenciômetro. Isso, é uma possibilidade também, né? A Camila está falando que a bateria está danificada. Aproveitando o termo danificada, gente, né, toda palavra para nós é importante, como eu já falei com vocês. Danificada é diferente de descarregada, tá? Danificada significa que está estragada, quer dizer, não está funcionando. E, nesse caso, provavelmente, ela não indicaria nada. Poderia ser até 0, tá, Camila, né? Eu vou tirar a caixa preta aqui para a gente ver o que está por trás dela. Olha aqui, ó. Tirei a caixa preta. O que nós temos aqui? Um resistor, é isso? Ligado em paralelo com a bateria. Um resistor ligado em paralelo com a bateria, o que ele produz? Ele permite a passagem de uma corrente por ele. Olha. Formou-se um circuito elétrico aqui. Quando passa corrente por ele, vai acontecer o seguinte, essa corrente, ao passar pelo resistor e pela bateria, pode promover a descarga da bateria. Isto é, pode fazer com que a tensão diminua, mas pode também fazer o seguinte, pode produzir uma queda de tensão na resistência interna da bateria. Todo componente tem uma resistência interna. A bateria também tem uma resistência interna. Uma bateria ideal, ou qualquer fonte de tensão ideal, a gente considera que não tem essa resistência interna. Mas isso é só ideal, é uma coisa que você imagina como o que você deseja. Ideal é o que você é o seu objetivo, né? Uma coisa ideal para mim é uma coisa que eu quero conseguir. Então a bateria ideal é aquela que eu quero que forneça uma tensão de 1,5 volt em qualquer situação. Então uma pilha ideal é aquela que qualquer corrente que ela tiver produzindo no circuito não interfere nesse 1,5 volt, mas isso é ideal, isso não existe, né? O real é quando, ao circular corrente, ao produzir corrente, haja uma queda de tensão nessa resistência interna. E essa queda de tensão é tão maior quanto maior for a corrente. Segue aquilo que a gente chama, você já deve ter visto, a lei de Ohm, né? A tensão é sempre o produto da corrente vezes a resistência. Então, lá dentro, a corrente vezes a resistência interna produz uma tensão que a gente chama queda de tensão. E o produto final, tendo essa queda de tensão, é que a bateria não vai ter o mesmo valor. Lá dentro pode estar sendo, lá na sua parte produtiva, nas suas células, pode estar sendo produzido 1,5 volt, mas está tendo uma queda e sai menos do que 1,5 volt. Né? E a gente pode comprovar isso. Observe o seguinte, ó, esse resistor é um resistor, dá um clique aqui, ó, é um resistor de quanto? De 100, o valor aqui, ó, 100 ohms. Então, é um resistor, digamos assim, que está conseguindo promover uma queda de tensão na bateria. Vou dar um clique na bateria aqui, ó, que vocês vão ver. Essa bateria, ela é uma bateria que tem uma capacidade de 25 mA. Uma bateria que tem capacidade de 25 mA diz o seguinte,
ela fornece 25, ela tem uma capacidade, isso aqui está relacionado com a quantidade de energia que ela vai fornecer. Se ela fosse, por exemplo, vou dar um clique aqui, ó, uma bateria ideal, eu vou fazer a mesma coisa, vou considerar uma bateria ideal. Uma bateria ideal, ela fornece, já que ela é ideal, uma corrente infinita. Vamos medir aqui a tensão, considerando que a bateria é ideal. Olha aqui, ó. Vou checar aqui, parece que eu não coloquei a bateria ideal lá, não. Vou pôr ideal aqui, ó, e dar OK aqui, ó. Agora eu vou simular. Olha lá, tá vendo? O que está acontecendo? Vou interpretar o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma bateria ideal, isto é, uma bateria que não tem resistência interna. Então, aquela corrente que está circulando aqui, ó, não vai produzir queda de tensão nela. Por quê? Porque ela é ideal, ela não tem resistência interna. A capacidade dela não é 25 mA, é infinita. Veja agora, eu vou mudar a característica da bateria. Vou colocar uma bateria de 100 mA. Observe que ela fornece mais corrente do que uma de 25 mA. Vou simular de novo. Olha o valor lá, 1,49. O que mudou? O primeiro caso era uma pilha de 25 mA. O segundo caso foi uma pilha ideal. E o terceiro foi um de 100 mA. Quando a bateria era ideal, a tensão foi 1,5. Quando a bateria era de 25 mA, quer dizer, de baixa capacidade, a tensão foi 1,46, quer dizer, houve uma queda de 0,6 na resistência interna. Então, ela tem mais resistência interna. E essa aqui, cuja capacidade é de 100 mA, só teve uma queda de 0,01. Quer dizer, está quase ideal. Então, quanto maior for a capacidade da bateria ou da pilha, melhor, porque nesse caso ela vai ter uma resistência interna menor. Ficou claro? Então, pilhas novas, baterias novas têm resistências internas menores. E essas resistências também vão aumentando à medida que a bateria vai descarregando. Porque o descarregamento de uma bateria significa que está havendo uma ação química lá dentro, aumentando a sua resistência interna. Ela continua produzindo, mas a resistência interna, com o tempo, vai aumentando e a tensão que ela vai fornecendo vai reduzindo. Então, quando a gente recarrega uma bateria, você está promovendo uma ação química no interior dela, reduzindo a resistência interna dela. O processo é esse. A reação química diminui a resistência interna, fazendo com que ela aumente a sua capacidade de fornecer corrente e manter uma tensão dentro do parâmetro normal dela, que é a tensão nominal. Então, uma pilha de 1,5 volt velha, como vocês disseram, que está descarregada, é porque houve uma reação química aí que diminuiu a capacidade dela de fornecer corrente, mas que vocês podem entender que houve um aumento da resistência interna dela. Então, descarregar uma pilha ou bateria, entre aspas, é aumentar a resistência interna dela. Está correto? Está entendido? Ok. Bem, então, continuando o processo, isso aqui eu vou passar rápido, foi na aula, nem vou comentar isso, que na aula passada a gente já ficou bastante tempo aqui. Tem uma pergunta. Oi, filho. Pode... Diga. Então, a tensão da pilha não muda com o tempo. Não, a tensão... resistência. Exatamente. Entenda assim, talvez fique mais claro. A pilha, ela tem, na sua essência, lá dentro dela, uma coisa chamada gerador de força eletromotriz. É a fonte que produz a diferença de potencial. A tensão que ela fornece, que é desenvolvida nos terminais dela, é essa força eletromotriz menos a queda de tensão na sua resistência interna. Se a resistência interna é zero, aparece nos terminais da pilha a força eletromotriz. Se a resistência interna é diferente de zero e a queda de tensão, o que vai aparecer na bateria é a força eletromotriz menos uma queda de tensão maior. Entendeu? Então, a pilha continuará gerando aquela tensão lá, só que devido
a questões químicas lá dentro, aquela tensão não é disponibilizada porque é perdida na sua resistência interna. Tá certo? É um processo químico, né? E todo gerador, seja pilha, seja um gerador elétrico de corrente alternada, tem essas características. É um gerador que produz a tensão elétrica, mas que pode ser assim, diminuída em função da resistência interna, que é maior, cuja queda de tensão é maior quanto maior for a corrente que o dispositivo estiver fornecendo ao circuito. Entende? Então, é sempre assim. O ideal é que a força eletromotriz fique nos terminais da fonte. O real é que vai ficar a força eletromotriz menos a queda na resistência interna. Tá legal? Entenderam? Obrigado. Bem, então, tem uma pergunta nesse próximo slide aqui, ó. Até o professor Francisco colocou, por que o multímetro indica valor negativo? Vamos por lá. Porque você está colocando a ponta do prova negativa no polo positivo. Exatamente. E a ponta do prova positiva no polo negativo. Exatamente, olha aí. Concorda, Léo? Está demonstrado lá. Ele indica, isso, tá? Indica negativo por isso. Por quê? Porque a pilha é uma fonte de tensão contínua e as polaridades nos terminais são fixas, não muda. Né? E se você liga dessa forma, aí você está dizendo que o polo comum aqui, ó, tá o fio preto, né? Ele está ligado, na realidade, vou mostrar de outra forma. Você vai medir a tensão, quando você usa o medidor, é do polo vermelho em relação ao polo preto, tá certo? Por quê? Porque você está medindo a diferença de potencial. Quando é a diferença de potencial, você tem que relativar. Quer dizer, um ponto tem um potencial em relação a outro. Tá? Aí existe uma convenção. O polo comum é tomado como referência, e o vermelho a gente chama de polo vivo. Então, o instrumento vai mostrar a tensão ou a diferença de potencial do polo vermelho em relação ao preto. Quando o polo vermelho, que é o polo vivo, é positivo em relação ao preto, aparece o positivo ou não aparece nada, que no fundo é a mesma coisa. Quando for o contrário, isto é, o polo vermelho está recebendo um potencial negativo em relação ao preto, aí aparece o negativo, que é o caso que está sendo mostrado aí. Ó. Eu liguei o vermelho no polo vivo e o preto no comum. E está dizendo o quê? Que o preto está negativo, o vermelho, aliás, desculpa, o vermelho está negativo, que ele é o polo vivo, em relação ao outro terminal. Quer dizer, está havendo uma inversão aí em termos de ligação da pilha. E isso, com relação à medida, não vai queimar o instrumento. Por quê? Porque ele foi feito para isso, ele está preparado para isso. Mas ele indica, olha, essa forma aí, a tensão elétrica está com polaridade invertida. Inverta o potencial, ou inverta a pilha, ou deixa desse jeito mesmo, mas saiba disso. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, né? Então, continuando aqui, vamos passar para o próximo. Outra vez aqui, caixa preta de novo, só que agora é a caixa preta grande, né? Vou ligar o medidor aqui, ó. Vamos ver o que ele vai marcar. Vou pôr na escala. Ó, gente, tem uma coisa. Toda vez que vocês forem medir uma tensão elétrica, vocês devem sempre começar da escala mais alta. Tá certo? Isso é importante porque você pode, dependendo da situação, danificar o medidor. Então, eu vou começar, já pus para simular, e vou colocar na escala mais alta. Ó. Deu 36. Tá só, eu posso ter mais precisão aqui, ó, porque 0,36 não indica 100% a coisa, porque eu posso ter eu posso querer ter ou ter alguma informação na casa decimal. Ó, isso aqui já está uma boa medida, concorda? 36,0. Na escala de 20, sobrecarregou. 2, sobrecarregou. 3, sobrecarregou. Então, eu vou usar uma escala que não sobrecarrega, que é essa aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui? Dentro lá, atrás
da parede preta ou dentro da caixa preta, tem alguma coisa que tem 36 volts. O que vocês acham que tem aqui? Qual a conclusão que vocês têm aqui? Se eu tirar essa caixa preta aqui, o que vai aparecer aqui? Eu acho que são 4 pilhas de 9 volts. Em série, como o Lucas falou. 4 pilhas de 9. Então, vamos tirar. Tá aí, ó. 4 baterias, no caso, tá, gente? Bateria, pilha é 1,5. A partir de 1,5, você pode chamar de bateria, tá? É porque uma bateria é um conjunto de pilhas. Aí vou fazer uma pergunta, vocês são ágeis aí, são cabeças frescas. Quantas pilhas que nós temos aqui? Eu já fiz a conta. Na opinião de vocês, quantas pilhas tem? Baterias são 4. Vocês só, correto? São 24 pilhas. Quanto? 24? 6 vezes 4, não é isso? Porque cada bateria de 9 volts, lá dentro tem 6 pilhas de 1,5, né? 6 vezes 4, 24, exatamente isso. Vamos medir? Aliás, já foi medido, né? Então, é isso aí, ó. O que é isso aqui? Uma série de 4 baterias ou de 24 pilhas. Não é isso? Por que é série? Porque eu estou ligando sempre o positivo de uma no negativo da outra. Aí vão somando, dá 36. Mas eu coloquei isso aqui com outro objetivo, gente. O objetivo é o seguinte. Observe que, ó, vou apagar essa ligação e vou apagar esta. Vou pegar o vermelho e ligar aqui embaixo. Certo que eu estou ligando o vermelho onde está preto. E vou ligar o preto comum, né? Lá em cima, onde está... Opa! Eu gosto de fazer essas coisas aqui para dar a impressão que eu não tenho habilidade. Eu dou uma oportunidade que eu dou para o Chico me gozar, entende? O Chico detesta gambiarra, então eu também não gosto, não. Tá aí, ó. O que eu fiz aqui, gente? Liguei o instrumento invertido, concorda? Aí ele vai marcar menos 36. Isso aí não é novidade, lógico. Vocês acabaram de ver isso com a pilha lá atrás. Agora eu quero fazer isso aqui, ó. O que aconteceu de diferente? Olha bem, vou aumentar o instrumento para vocês enxergarem melhor. O que está acontecendo aí? Você passou da corrente para alternada. Exatamente, eu passei... eu estou, digamos assim, ajustando ou configurando o instrumento para medir isso aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Tem um V, tensão, e essa, digamos, essa cobrinha aqui, ó, que parece uma senoide, está indicando que é a escala de tensão alternada. Então, ele está aqui agora medindo tensão alternada. Olha só a diferença. Na escala contínua, ele marcou 36 volts, indicou a polaridade. Na escala de CA, ele marca, olha bem, o mesmo valor, olha aqui, ó, 36 e 36. Ambas as escalas medem o mesmo valor, só que a outra, a de corrente alternada, não tem um sinal negativo. Alguém saberia me dizer por quê? Porque na corrente alternada a polaridade fica mudando. Aí ele já sabe isso e não consta como negativo a tensão. Alguém mais quereria complementar o que ele falou, senhores? Estejam à vontade.
como ela é alternada, ele fica indo de mais para menos, enquanto falou. O microfone está truncado. Você poderia repetir, por favor? Ô, professor, não sei não, mas eu acho que ela fica variando entre mais e menos. Aí não aparece os olhos Tá, de então mais e menos. vamos dizer, olha, na escala de tensão contínua, o instrumento mede uma coisa que a gente chama de valor médio da tensão, tá certo? O valor médio de uma tensão pode ser positivo ou pode ser negativo. Uma pilha de 1,5 volt, pensa bem, ela tem 1,5 volt. Se você fizer um gráfico no plano cartesiano para representar essa tensão, você vai ter uma linha reta. Por quê? Porque no eixo vertical do plano cartesiano você tem o valor da tensão, 1,5 volt. No eixo horizontal você tem o tempo. Se a pilha é de 1,5 volt e não muda, significa que em qualquer instante é 1,5 volt. Então o gráfico é uma linha reta horizontal paralela ao eixo horizontal, tá certo? O instrumento mede a média, o instrumento na escala contínua, ele mede a média desse valor. Todo instrumento na escala contínua mede o valor médio. E o valor médio de uma grandeza que não modifica é a própria grandeza, concorda? Qual que é a média, por exemplo, de 1, 1, 1, 1, 1? É 1, não é? Se você pega 1, soma com 3 vezes e calcula a média. 1 mais 1 mais 1, 3. Qual que é a média de 1 mais 1 mais 3? É 3 dividido por 3, porque você fez 3 medições. Agora, se você pega infinitos valores iguais e divide por infinitas leituras, vai dar o mesmo valor. Quer dizer, a média de uma constante é a constante. Tá certo? Agora, desculpe, deixa eu dar uma tossida aqui. Você fica muito tempo sem falar, a garganta fica ruim, desculpe, tá? Agora, imagina uma grandeza alternada. A grandeza alternada, ela é ora positiva, ora negativa. Uma fonte de tensão alternada, durante um tempo, ela é positiva. Durante um outro tempo, ela é negativa. O instrumento que vai medir, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você pega uma grandeza que modifica a sua polaridade e usa a escala média, a escala contínua, ele pode, inclusive, não marcar nada. Por exemplo, se você pegar esse voltímetro aí, na escala CC, por exemplo, põe 200 volts aqui, ó, e liga lá na tomada da sua casa, lá na tomada, qualquer tomada da sua casa aí, que em tese tem uma tensão elétrica de 127 volts, né? Se você ligar esse voltímetro lá, sabe o que vai marcar? Alguém diria o que vai marcar? Alguém saberia me dizer agora, nesse momento? Se você pegar esse voltímetro aí e ligar lá na tomada da sua casa, quantos volts que ele vai marcar? 110, 220. Ele marcaria 1%. Quanto? Um falou 110 ou 220, depende da tomada. E o outro falou o quê? Eu falei eu acho que é aberto. Aberto? Não, ele vai marcar 0, gente. Sabe por que ele vai marcar 0? É porque, conforme eu disse, na escala contínua, ele mede a média. Em uma tensão alternada, a média dela é 0. Por que a média dela é 0? Porque ela é constituída por semiciclos positivos. O Chico vai falar isso muito bem para vocês lá na teoria, tá? Eu estou adiantando, é porque o assunto foi para esse lado aqui agora, não tem jeito de voltar atrás. Mas vocês vão receber essas informações bem detalhadamente com os professores de teoria e a gente vai fazer algumas práticas mais elucidativas aqui. Mas já que entramos no assunto, é o seguinte, está tudo dentro do contexto também. É o seguinte, a tensão alternada, ela é chamada, lá na nossa residência, e nos laboratórios, nas tomadas dos laboratórios, e quase todos os lugares do nosso planeta, são tensões senoidais. Quer dizer, ela pode ser representada graficamente por uma senoide, e uma senoide tem a parte superior, chama semiciclo positivo, igual à parte inferior, que é chamada de semiciclo negativo. As duas partes são exatamente iguais, porém de polaridades contrárias. Isso significa o seguinte, que a média é 0. Por quê? Porque a média de uma parte positiva igual
a da parte negativa, significa que o negativo neutraliza o positivo e resulta zero. O que o instrumento vai fazer? Quando ele é colocado lá, ele vai marcar isso. Por quê? Porque ele marca média, certo? Ele só faz isso, marca a tensão média. Tem tensão, mas ele marca a média da tensão. A média é zero, então se ele for colocado lá, ele vai marcar zero. Porém, se ele for colocado na escala de corrente alternada, ele não vai marcar zero. Por quê? Porque na escala de corrente alternada, a polaridade não tem sentido. Vocês vão entender isso no futuro melhor. Não tem sentido, quer dizer, não tem razão de ser. Então, ele mede realmente o valor que existe lá. Por quê? Porque ele não é influenciado pela polaridade. A escala de tensão alternada, a polaridade não tem significado. Tá certo? Vocês vão entender quando estiver estudando o valor eficaz, tá certo? Mas veja bem, na escala de tensão contínua, polaridade tem significado. Então, eu vou medir grandezas que também é importante eu saber a polaridade. Além de saber o valor módulo dela, né? A quantidade que ela estaria representando, que no caso aqui é 36 volts. Então, eu tenho 36 volts e sei a polaridade. Aqui, na outra, eu tenho 36 volts também, porque afinal tem 36 volts, só que a polaridade não interfere. Então, ela não interfere e ela não é representativa e nem representada. Então, quando você for medir uma tensão na tomada da sua casa, toma cuidado, porque se você usar o voltímetro na escala de tensão contínua, ele vai marcar zero lá, e você vai achar que tem zero. Pô, eu marquei zero, tem zero, não tem nada. Aí você põe o dedão lá e explode. Concorda? Porque tem 127 volts lá, ou 220, conforme a tomada. Se tem aquela tensão, porque ela está ali disponibilizada, e você vai ligar qualquer coisa lá, qualquer instrumento, o instrumento vai receber aquela tensão. Aí você põe o voltímetro, tem zero, você vai imaginar que tem zero, mas não tem zero. É uma informação incorreta. Tensões alternadas são medidas nas escalas do instrumento ajustado para tensão alternada, assim como contínua. Entenderam? É um cuidado, né? É uma coisa importante. Por quê? Porque o instrumento ele tem que mostrar para mim o que eu quero saber. Eu quero saber se tem tensão e o valor da tensão. E um voltímetro na escala de CC ligado na tomada não vai marcar nada. Só na escala de CA. Posso passar para frente? Ficou claro? Ô, professor, Sim. mas se você botar corrente contínua na tomada, não queimaria, não? O multímetro? Se você ligar o multímetro, não. Não, tá. ele não queima por quê? Porque ele está, em qualquer instância, medindo o valor médio. Né? E o valor médio é zero. Ele só está dizendo, ele mede e fala para você, o valor médio é zero. Certo? Só isso. Ele não queima, não. O instrumento vai queimar se você utilizar esse instrumento fora de suas especificações técnicas. Por exemplo, se o instrumento tem uma informação lá dizendo que a máxima tensão que você vai poder ligar nele é 400 volts. Se você ligar acima, ele queima. Não importa se é ACC. Está a informação. Se eu ligar uma tensão, está escrito lá, máxima tensão contínua que eu ligo, em qualquer escala. É tanto, se ligar, ele queima, em qualquer escala. Fora isso, ele não queima, não. Ele não queima porque ele não é sobrecarregado, ele só vai te informar. Ele só vai ser sobrecarregado se você ultrapassar suas especificações técnicas, né? Principalmente de isolamento. Está respondido? Obrigado. Vamos agora dar alguns exemplos para vocês, para finalizar esse assunto, de algumas pilhas e baterias. Por exemplo, isso aqui é só para ilustrar, tá, gente? Se vocês pegarem aí, fizerem uma pesquisa de pilhas e baterias na internet, você vai ver que existem centenas e centenas de tipos, né? Existem pilhas, vocês sabem, né? Todos os tipos, desde pilha de celular, como pilha de calculadora, pilha de controle remoto, pilha de
controle de portão, pilha de tudo, né? Daqui a pouco eles vão inventar pilha até de pilha. Essa pilha que tem aqui, ó, essa que eu estou mostrando aqui, ó, é uma pilha de quê, gente? Vocês lembram dela? Pilha de celular. Essa aí vocês conhecem muito bem, né? Observe os detalhes aqui, ó. Se a gente for ampliando, nós vamos ver coisas importantes. Por exemplo, aqui, ó, 3,8 volts. Tá vendo aí, ó? Tá meio ilegível por causa da resolução, né? Mas essa é uma bateria, no caso, porque passou de 1,5, já se considera bateria, então é uma bateria de 3,8 volts e meio. E observam que está escrito aqui, ó, Li, um tracinho, e íon. Isso é o tipo da bateria. É uma bateria de lítio-íon. Ela é um tipo mais elaborado, sai daquela linha dessas baterias que eu mostrei anteriormente, né? Ela utiliza materiais tipo cobalto, etc., que são materiais de uso assim, bem restrito, o que nos obriga, quando não for utilizar mais, a reciclar de forma correta, né? Devido a estar trabalhando principalmente com esses materiais de natureza radioativa. Tá? Então, essas pilhas, temos que tomar muito, toda pilha que trabalha com a química meio perigosa, de uma forma ou de outra, então, na hora de descartar, tem que tomar cuidado. E principalmente essas pilhas, assim, ou baterias de celulares, de computadores, etc. Aqui tem um exemplo de um carregador de bateria, né, que vocês já devem conhecer, vocês devem conhecer vários tipos, mas eu coloquei só um exemplo aqui, dei uma pesquisadinha na internet e coloquei, só para ilustrar. Aqui tem 3 baterias, olha o detalhe aqui, ó, 4,5 volts, 2.200 miliamperes, que está relacionado com a capacidade dela, com a quantidade de energia que é dada em ampere-hora ou miliampere-hora. Outro exemplo é essa aqui, ó, a bateria. Que bateria é essa aqui? Vocês conhecem essas duas baterias aqui? Bateria de carro. Essas aqui não são de carro, gente. Eu vou mostrar de carro daqui a pouco. Elas parecem com a de carro, tá? Inclusive, nós temos dessa bateria lá no laboratório. Infelizmente, a gente não está lá, não pode mostrar para vocês, mas são baterias usadas em moto, por exemplo, no brake. Elas são baterias de capacidade maior. Elas são pequenas também. Isso aqui deve dar o quê? 15 centímetros no máximo de comprimento, uns 8, 10 de altura. Ela é pequenininha, é bem menor que bateria de carro. Olha o detalhe aqui, ó, elas fornecem 12 volts, então a tensão entre os eletrodos dela é de 12 volts e tem uma capacidade de 7 amperes-hora, tá certo? Isso está relacionado com a quantidade de energia que ela disponibiliza. Essa aqui é parecida também, é bateria com a mesma aplicação, no brakes, moto, etc. Né? E aqui tem os dados técnicos dela, se vocês ampliarem, vocês vão ver mais detalhes aqui. Eu até peço a vocês que façam uma pesquisa hoje, ou assim que vocês puderem, digita lá no Google bateria e vão divertindo lá, vendo os tipos que existem, que vocês vão ver que existe muito tipo, muita variedade. Aqui também, no sentido de ilustrar, que baterias são essas aqui? Bem conhecidas, né? Aqui. Bateria de notebook, né? Tem vários tipos aqui de bateria de notebook. Tem essa aqui, ó, essa que estou mostrando aqui, ó, é uma bateria de notebook que foi retirada a tampa, né? Porque eu coloquei aqui para vocês verem o que tem dentro da bateria de notebook. São várias pilhas aqui, ó. É uma bateria, se você olha o conjunto, né, é uma bateria, é lógico, é uma bateria, porque tem lá dentro várias pilhas aqui, e são pilhas recarregáveis, e elas ficam ligadas em série, quer dizer, o positivo de um ligado ao negativo da outra, e assim sucessivamente, até a tensão nominal da bateria. Né? Tome os cuidados se vocês forem abrir isso aqui, porque aí vocês vão entrar em contato com material químico, que assim, às vezes, é perigoso de manusear quando a gente não tem experiência. Esse desenho maior aqui, eu só coloquei porque achei interessante mostrar para vocês a retirada da tampa, né, que deve ser feita com cuidado. Mais um slide aqui. Ó. Isso aqui nós temos exemplo de quê? De bateria também.
né, são baterias utilizadas em quê? Em carro, olha bem, carros elétricos, né? E esse conjunto aqui, provavelmente, se refere aos primeiros carros elétricos. Olha o tanto de bateria que tem lá dentro. Né? Quase não sobrou espaço para o motorista, né? Olha aí. Aqui tem um conjunto, esse conjunto aqui é o motor, né? Motor elétrico, e alimentado por essa parafernália toda de bateria aqui. Ó. Aqui é o carregador, onde entra gasolina, vamos chamar de gasolina elétrica, né? Você ligou lá na tomada, vai energia. Né? E também tem, esses motores geralmente são híbridos, né? Trabalha com combustível, seja álcool ou gasolina, mas a parte elétrica, né? Eu coloquei isso aqui para vocês verem que olha o tanto de células que existem lá dentro. Né? Aqui também tem o comando eletrônico disso, que pega a tensão da bateria e transforma numa tensão controlável para ficar ao tempo todo variando a velocidade do motor e também carregando a bateria. Né? Esses carros, eles têm elementos aqui que utilizam, inclusive, a energia cinética deles para carregar as baterias. Além de se carregar a bateria da maneira normal, ligando na rede elétrica, lá que vai carregar a bateria, né? Por questões até de economia e aumentar a autonomia do carro, aproveita, por exemplo, quando o carro está descendo, para que você vai ficar acelerando o carro? Aproveita a descida dele para carregar a bateria. Aí o próprio circuito eletrônico, quando o carro está descendo, ele fornece, usando a energia cinética do carro, transforma a energia cinética do carro na descida em tensão elétrica, né? Tem um conversor lá dentro, e pega aquela tensão elétrica e carrega a bateria, quer dizer, aumenta a autonomia do carro. Esses carros, eles utilizam, inclusive, processo lá na roda, né? A roda, quando você freia o seu carro, o calor produzido na frenagem é transformado também, parte dele, em energia elétrica, e aquela energia elétrica também carrega a bateria. Tudo é feito para manter a autonomia do carro, né? Esse outro exemplo aqui de carro, observe que as baterias estão no piso, já é uma coisa mais bem elaborada, né? Ocupa menos espaço lá dentro. Obviamente, são baterias mais modernas, elas são menores, né? Elas têm mais autonomia que as lá de cima, isto é, elas mantêm mais carga durante mais tempo, né? Porque utilizam materiais mais, digamos assim, mais desenvolvidos tecnologicamente. Esse outro aqui é a mesma coisa. Bateria no piso, né? Só que o número de bateria é menor e, por incrível que pareça, a autonomia do carro é maior também. A parte eletrônica está sempre aí, ó. É a maravilha dos carros novos, né? Aqui nós temos o exemplo de uma bateria de carro mesmo, carro a gasolina, né? Bateria comum, né? O Chico até pediu para eu pegar alguns detalhes dela para pôr aqui, eu acabei não conseguindo, tipo capacidade, tensão, etc. Mas vocês podem dar uma pesquisadinha lá na internet, vocês vão ver isso tranquilo. Aqui, esse exemplo aqui é a mesma coisa. Do anterior é uma bateria que está ali dentro e a pessoa que faz manutenção está lá ligando o voltímetro, medindo a tensão. Observa o valor dela lá. 12,78 volts. Geralmente a bateria, quando está carregando lá dentro do carro, o carro está ligado e recarregando a bateria, a tensão é maior um pouquinho. Ele carrega com a tensão maior. E depois que para o processo, ela fica na faixa de uns 12 volts. E para finalizar, nós temos aqui, ó, o que se chama de bateria estacionária. O que é uma bateria estacionária? A palavra estacionária significa o quê? Ela trabalha imóvel. Né? Ela foi feita para trabalhar imóvel. As outras baterias, por exemplo, do carro, são feitas para trabalhar em qualquer situação. Então, ela já tem lá na sua constituição uma maneira de resistir ao fato do que, por exemplo, o carro está se movendo. Até é útil para ela. Porque, por exemplo, quando você tem uma bateria de carro ou de caminhão,
e o veículo está se movendo, o líquido, ela tem um líquido lá dentro, esse líquido vai se movendo e vai até limpando os eletrodos dela, o que garante uma vida útil maior. A bateria estacionária é o contrário, ela foi feita para ficar quieta, certo? Então, a constituição física dela é diferente. Você não pode ficar movendo, você não pode usar uma bateria estacionária e colocar ela no carro. Por quê? Porque ela, a parte que a gente chama de eletrólito, que é a parte que faz o carregamento dos polos, né? Ela geralmente não é líquida, geralmente é uma pasta. Né? Por quê? Porque não precisa utilizar o movimento do veículo para manter os eletrodos limpos. Então, é uma bateria, digamos assim, com características específicas. Né? E vai por aí, tá, gente? Então, o universo das baterias é um universo muito grande. Eu só quis dar uma ideia assim, geral para vocês. E é isso aí. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder. A bateria do caminhão? Essa aqui, ó. Essa é do caminhão. Eu não ia passar dela, não. A do caminhão, ela só é maior, tá, gente? E ela tem caminhões que trabalham com baterias de valor maior, tipo 24 volts, né? Essa aqui, por exemplo, ó, observa o detalhe que está aqui, ó. Tem duas baterias menores ligadas uma na outra, cara. Observa o detalhe aqui, ó. Uma está em frente à outra, mas de forma invertida, cara. Tá vendo? Elas estão é como se estivesse no espelho. E essa ligação significa o quê? Que eu liguei um polo ao outro, um polo com uma polaridade ao outro com polaridade contrária. O que caracteriza a série aditiva, né? De tal forma que os extremos, que são isso aqui, tem o dobro. A soma das duas fontes, das duas baterias. Se elas forem de 12 volts cada uma, aqui tem 24. Essa aqui já fornece o valor típico dela, que pode ser 12 ou 24. Né? E ela é outro tamanhozão, né? Quer dizer, eu não sei se é grande, né? Eu posso ter ampliado a figura aqui, mas elas são maiores. Não é isso? Geralmente elas são maiores, né? E tem que ser, né? Para manter o fluxo de energia que é necessário dentro do caminhão, assim, na parte elétrica ou eletrônica dele, vai precisar de mais energia, né? Motor de arranque, a parte elétrica toda, precisa de mais energia. Então, e também tem a questão de autonomia, né? Então são baterias maiores mesmo. Respondido? Respondi. Beleza, então eu vou fechar aqui, voltar lá para nossa casa aqui, ó. Beleza. Bem, gente, é isso. É o que eu tinha a passar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, ainda estou disponível. Senão, eu vou parar a gravação e encerrar a aula. Ô, professor, essa semana, então, não. Como? Essa semana não vai ter Não. Semana não. Vocês vão ficar por conta dos outros e professores. tarefa, não. Também não. Tá. Sem questionário e sem tarefa. Beleza? Tranquilão? Então é isso, gente. Muito obrigado. Oi? Não, você falou tranquilo. Tá. Então, boa semana para vocês. Eu ia falar bom fim de semana, mas hoje é o primeiro dia, primeira manhã da semana, né? Então, de qualquer forma, tudo bom para vocês aí. Encerrando a gravação.